Salve, rapaziada, mais um pós-jogo aqui do canal Brownie Fogo. Não pergunte por que eu estou com esse chapéu, com essa roupa quadriculada, também não pergunte aonde eu estou, nem que música é essa. Estou aqui com Matheus Medeiros, Botafogo 2, Atlético Paranaense 0. Vamos falar desse Botafogo e Atlético, vitória do Botafogo, e vamos trocar uma ideia sobre essa vitória que foi importantíssima para o Botafogo, digamos, acabar esse primeiro turno de maneira mais aliviada, encerrar esse primeiro turno aí com 24 pontos, daí vamos aguardar o desfecho aí da tabela para saber em que posição o Botafogo vai ficar, mas a gente vai trocar uma ideia aqui com vocês sobre como foi esse jogo do Botafogo, o que achamos aí de bom, de ruim, né, cara? Se bem que hoje, né, Matheus, nada de ruim, né, cara? Só comemorar, e a gente começa trocando essa ideia. Para quem não sabe, Matheus, canal do Medeiros, eu vou colocar o link dele aqui na descrição para vocês darem uma olhada no canal dele, e ele com certeza vai fazer algum conteúdo hoje ou amanhã no canal dele falando sobre o jogo. Aí eu já pergunto, Matheus, tua síntese do jogo, a tua análise, o que você achou de bom, óbvio, né, nessa vitória por 2-0 que a gente pôde acompanhar aí do Botafogo. É isso aí, Brownie, obrigado aí pelo espaço aqui no canal Brownie Fogo. Assim, eu costumo tentar procurar um meio termo, né, pra gente falar um pouco sobre o Botafogo. Não era tão ruim como estava todo mundo falando, e agora também não é tão bom, né? Depois de uma partida dessa, o que todo mundo vai tentar fazer? Tá ótimo! Não, tem pontos a melhorar, mas o que eu acabei de postar foi o seguinte: o Botafogo tá no avião e avisou os passageiros que vai começar a decolar. Foi isso que eu falei, e eu falo pra vocês aqui sobre isso. Por quê? Começou a chegar os reforços da segunda janela, o Marçal praticamente está dominando já a lateral esquerda, mostrando que é um cara que tem muita qualidade e dificilmente vai perder essa vaga de titular. E isso eu não quero dizer que o Hugo é ruim, não, mas é porque o Marçal realmente vem de uma liga que é realmente a melhor do mundo, e a gente consegue perceber o quanto é diferente como alguém de Premier League vem pro Brasil. Então, assim, o Marçal é só um exemplo, tá? O Carlos Eduardo chegou também já sendo titular hoje, jogando muito bem. Então, assim, a gente tem muitos pontos bons a destacar hoje do Botafogo, né? Então, assim, dá para destacar também a partida do Marçal, dá para destacar a partida do Carlos Eduardo, dá para destacar também um monte de coisas boas hoje no Botafogo, cara. Eu não queria focar em nenhuma coisinha ruim do Botafogo hoje. Por quê? Vitória de 2-0, poderia ter sido mais, mas tá bom. Tá bom, uma vitória convincente. Difícil a gente procurar uma vitória convincente do Botafogo dentro do Campeonato Brasileiro. Talvez a última tenha sido contra o Ceará. Eu acho que convincente, né, que a gente tenha, cara, o Botafogo venceu e convenceu, talvez tenha sido na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, porque contra o Fortaleza teve oscilações, contra o Flamengo nós jogamos pior, contra o Bragantino jogamos pior, né, então é um pouco disso, né, cara. Talvez contra o São Paulo tenha tido um desempenho que, tipo assim, o Botafogo não se impôs no jogo, mas o Botafogo jogou com muita personalidade, né? Assim como o Inter, né? O Botafogo venceu o São Paulo e Inter em sequência com muita personalidade, mas não com futebol de desempenho ofensivo tão forte, né? Hoje o Botafogo, como a gente estava falando aqui, né, cara? O Botafogo começou pressionando, assim, desde o início do jogo. O Erisson perdeu um gol logo de cara com a defesa do Bento. Foram, assim, acho que a gente chegou a passar em um determinado momento 70% de posse de bola. E o Atlético Paranaense é time misto, cara. O Botafogo também. Se for pegar os desfalques, os jogadores que ainda não chegaram, os atletas que ainda não estão regularizados. O Luiz Henrique, por exemplo, que é uma esperança para ser titular, entrou aos 35 do segundo tempo, né? Então, o Atlético Paranaense entrou com um time misto, mas nesse misto o Fernandinho, né? Um atleta de Premier League, né? Canóbio, Terãs, né? Então, todos esses jogadores, todos né? esses jogadores que são muito importantes pro Atlético. Então, assim, eu concordo contigo. E assim, eu acho que hoje foi o jogo que o Botafogo mais convenceu. Acho que até contra o Ceará teve momentos que o Botafogo sofreu muito naquele 1-1, né? Depois o Botafogo acabou fazendo 3-1, mas hoje o Botafogo não sofreu em nenhum momento. Eu acho que a palavra é equilíbrio também, né, cara? Quando a gente fala do jogo, né, obviamente que o torcedor do Botafogo, ele quer ver o Botafogo atacando, ofensivo, criando oportunidades, mas não adianta nada acontecer, por exemplo, como aconteceu contra o Santos, né? O Botafogo criou oportunidades, independente de ter acertado ou não o gol, né? Foram 2 bolas na trave, o Lucas Fernandes perdeu 2 gols, o Erisson perdeu 1 gol, o Matheus Nascimento, né? Foram chances perdidas, mas o Botafogo sofreu 4 oportunidades claras de gol do Santos e 2 gols, né? Então o aproveitamento defensivo do Botafogo foi muito ruim contra o Santos.
né, tendo em vista que o Santos atacou pouco e marcou 2 gols, né, e o Gatito, inclusive, fez 2 defesas monumentais, ou seja, o jogo poderia ter sido 3-0 pro Santos, mesmo o Botafogo jogando muito melhor, né. Hoje o Botafogo pressionou, criou oportunidades, colocou a bola na trave, fez o goleiro do Atlético trabalhar, né, e o Gatito fez uma defesa no último minuto do jogo, né, e aí, para não ser injusto, né, teve uma saída ali do Gatito que foi meio estranha, a bola foi por cima, mas fora isso não tivemos, né, algo tão... Mas ele assim, fez uma absurdo, defesa também no né? final do jogo, né? O Gatito também. No final do jogo, né? Acabou salvando. O Gatito é isso, né? Às vezes ele acontece algo estranho com ele, mas assim, quando ele faz uma defesa milagrosa, igual ele fez no último minuto ali de jogo praticamente, no chute do Rômulo, que é bom atacante também do Atlético Paranaense. Agora sim, é bom a gente citar o Jefinho, né? Não tem como a gente deixar de falar do Jefinho. Sim, lógico. E assim, é bom também da gente falar do Jefinho e iniciar falando o seguinte, galera, calma com o Jefinho, por favor, calma, porque agora a gente está na euforia, a gente já viu contra o Santos que é um moleque abusado, é um moleque que vai tentar lençol, vai tentar o drible, é um cara que hoje a gente percebeu que consegue o drible curto, com a bola muito próximo do pé, igual ele fez hoje. Isso é verdade. Né? A bola muito próximo do pé, ele conseguiu levar e conseguiu um chute. Me lembrou, inclusive, um jogador que, enfim, eu não sei se a galera vai gostar da minha comparação, né? Porque, assim, não é um jogador, talvez, que a galera goste que eu fale, mas me lembrou o Vinícius Júnior, né? Sim. Assim, um Vinícius Júnior do Real Madrid, tá? Sim. Real Madrid, o Vinícius Júnior do Real Madrid, que evoluiu, né? Mas eu não quero comparar. É essa lembrança que eu não quero que vocês façam. Apesar de eu estar falando, não é essa lembrança que eu quero que vocês façam. Por quê? Porque a gente precisa ter calma. Calma, porque ele vai oscilar. É um garoto que jogou 2 jogos muito bons, mas eu tenho certeza que em algum momento ele vai oscilar, mas é um moleque de muito futuro. É um moleque que já recebeu proposta de 2 clubes portugueses, né? Uma notícia inclusive do nosso amigo José Pacini. Se o Botafogo tá com dúvida, o Botafogo acaba a dúvida logo. Compra e vê no que vai dar. Futebol é de risco, né, Exato, né, cara? E, pô, cara, eu tô muito ridículo com esse chapéu, cara. Eu tô bizarro com esse chapéu. Mas assim, cara, tipo, falando sério. Cara, me falaram ali na mesa que você tava igual o Eduardo Paes. Que isso, cara, que isso. E, inclusive, John Textor encontrou com o Eduardo Paes hoje, é verdade. Não, vendo situação de terreno. Inclusive, boa lembrança que a gente vai falar sobre isso, tá? Vai ter vídeo amanhã no canal Brownie Fogo sobre isso com informações importantes. Mas agora, uma coisa que é interessante, né? A minha projeção pro Botafogo, quando eu falava dos últimos 5, 6 jogos, né? Eu me lembro que eu fiz uma live há mais ou menos um mês. E eu projetava os últimos jogos do Botafogo no primeiro turno. E eu queria o Botafogo, no mínimo, com 25 pontos. Não foi possível, na minha projeção. Eu imaginava que nesses últimos jogos, Botafogo e Santos e Botafogo e Atlético, o Botafogo pudesse, no mínimo, empatar um e ganhar outro. O Botafogo perdeu um e ganhou o outro. Né? Mas 24 pontos, se você dobrar, né, dá 48, uma margem interessante. Né? E se você dobrar, né, cara, é até uma margem interessante porque a gente ficou insatisfeito com alguns resultados nesse primeiro turno, como, por exemplo, a derrota para o Goiás, para o Avaí, né? Mas enfim, eu queria puxar um pouco o gancho, né? Você falou um pouco do Jefinho, eu queria falar um pouco dos gols também do Botafogo. A jogada que inclusive começou com o Eduardo, pela primeira vez eu vi a pressão, na verdade não é nem a primeira vez, né, cara? Eu já venho, como eu tô falando, né, cara? O Botafogo, ele fez um bom primeiro tempo contra o Atlético Mineiro, e aí pela falta de peças eu acho que no segundo tempo se perdeu. O Botafogo fez um bom jogo, apesar da defesa ter sido furada, contra o Santos, e hoje ele executou um bom jogo ofensivo e defensivo. Na linha alta, o Botafogo conseguiu roubar muitas bolas do Atlético Paranaense. Numa delas, o Eduardo faz uma boa interceptação, o Jefinho vem pela esquerda, cruzamento no bate-rebate, o Erisson guarda na gaveta. Né? Foi uma boa jogada pra gente observar também como que essa pressão alta do Luiz Castro tá funcionando um pouco melhor, como é que o Botafogo tá recuperando a bola mais rápido. Até quando nessa linha alta aí, que é perigosa, que a gente fala, o Botafogo tá indo bem. E também, né, da individualidade do Jefinho, que você também falou, né, cara? Ele rouba uma bola, ele tem a atenção de roubar uma bola, ele é arisco, ele é um cara que ele conduz a bola, assim, com a bola muito próxima do pé dele, né, muito rápido, consegue fazer o gol. E são as coisas, assim, digamos, ofensivamente falando, elas dando certo um pouco de maneira mais dinâmica para o ataque do Botafogo. E eu acho que é importante também ressaltar, né, a defesa do Botafogo também dando certo. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que o ataque hoje foi efetivo, mas a defesa também. A gente roubou bolas muito rápido, tanto é
o Botafogo teve uma posse de bola interessante, né? Assim, eu acho que a gente... Hoje eu até comentei contigo que é o seguinte, parece que o mesmo jogo que o torcedor vê é o jogo que o Luiz Castro vê. Tanto é que é verdade, isso é uma coisa interessante pra te falar também, né, cara? Eu não tava lembrando. Porque o Saravia foi mal, ele barrou o Saravia, colocou o Daniel. O Canu foi muito mal, ele colocou o Mezenga, né? E exato, hoje a zaga do Botafogo foi bem com o Mezenga, ninguém esperava que o Mezenga fosse ser o titular hoje. Ele tira o Canu depois de duas falhas praticamente contra o Santos, né? Ele fez uma falta muito displicente no primeiro gol do Santos e no segundo gol do Santos, no Marcos Leonardo, foi uma falha mais evidente ainda do Canu. E aí ele banca o Canu hoje, bota o Lucas Mezenga, que vai muito bem na partida. Mezenga foi bem hoje, né? Junto com o Sampaio. E assim, não é que eu vou virar para vocês e vou falar aqui agora, Mezenga titular. Não vou falar isso agora, Mezenga titular. Porque a gente não pode também tomar uma decisão por um jogo. Eu gostei de saber que o Mezenga pode ser uma boa opção. Eu né? acho que eu gosto dele, assim, dentre tantas críticas que fazemos ao Luiz Castro em algumas questões, ele parece que ele deixa um recado pro grupo de não temos cadeira cativa por aqui. Não temos né? cadeira cativa. E assim, ele pode falar assim a qualquer momento, galera, olha só, quem tiver melhor no momento vai jogar. Então assim, o Cuesta daqui a pouco vai voltar, provavelmente o Cuesta deve ser titular naquela parte esquerda do campo. O Sampaio, que era um cara que estava oscilando muito, a gente vinha reclamando, hoje fez uma partida segura no lado direito do campo. Então assim, ele ainda está procurando a melhor zaga possível. Mas sobre os 24 pontos que você falou, né, que você queria 25, a gente acabou terminando o turno com 24, eu acho que tem um contexto nisso aí, né? Por que tem um contexto? A gente conseguiu 24 pontos aos trancos e barrancos, com o elenco se formando, sem a segunda janela, o Luiz Castro acabando de chegar no Brasil, se adaptando, mudando formação. Eu acho que a expectativa para o segundo turno é maior do que esses 24 pontos. Por isso que eu tô falando, se no mínimo dobrar o número de pontos, a gente tem 48 pontos, já garante uma margem, a Série A, né? Porra, que é o interessante, objetivo, que é né? no mínimo uma Sul-Americana. Exatamente. Né? E aí, se melhorar, que é a tendência com os reforços, a gente pode conseguir algo até a mais. Vamos para análise, para terminar aqui, fechar o vídeo, para análise individual que a gente sempre faz de cada jogador que entrou em campo. Gatito, bom jogo. Na minha visão, bom jogo. Errou menos na posição, na minha visão. Né? Aqueles lançamentos que ele geralmente dá pra fora e tudo mais, ele errou menos. Teve, pra não ser nota 10, né? Porque assim, é difícil você dar uma nota 10. Ele falhou, eu acho que numa saída, né? Numa saída ali, que a bola quase foi gol do Atlético Paranaense. Mas eu daria uma nota 7 pra ele. Eu não sei se você faz questão de nota, nessas coisas. Não faço nota. A gente fala assim, bom, ruim, horrível, ótimo, maravilhoso. Inclusive, vou dar uma moral pro meu patrocinado, Daniel Borges. Meu patrocinado fez um jogo excelente hoje, rapaziada. Não é nenhuma implicância só com o Saravia, sabe que eu tô puto com os últimos jogos dele e tudo mais. Eu não achei nem que ele entrou mal, né? Acho que a gente pode até falar de um pouco dos dois, porque o Saravia entrou um pouco mais pro finalzinho, não comprometeu. Mas o Daniel Borges fez um bom jogo, defensivamente seguro e ofensivamente com boas ações, né? Eu acho que assim, o Daniel Borges, ele foi um cara de pressão 12/8. Por que eu tô querendo dizer isso? Que ele foi um cara de pressão 12/8? Porque o Saravia, ele sempre é um cara com pressão alta. É verdade. Ele sempre é um cara com pressão alta. Ou ele vai te agradar muito, ou ele vai fazer você... Desagradar muito. Desagradar bastante. Então assim, e ultimamente ele vem desagradando bastante. Então entrou o Daniel hoje, que fez o feijão com arroz, e isso já é mais suficiente do que o Saravia veio fazendo. Sampaio e Mezenga, eu acho que a gente pode analisar de uma forma coletiva aí. Acho que bem, né, cara? Os dois foram bem, né? Sim, eu acho que a torcida estava criticando muito o Canu. Então, assim, eu acho que ele fez bem em deixar o Canu no banco um pouquinho. Pra dar uma tranquilidade, né? Dar uma tranquilidade, a questão psicológica. E assim, o Mezenga deu conta do recado. Eu acho que foi a mesma coisa do Daniel. Ele fez o feijão com arroz e isso também foi o suficiente para fazer uma boa partida. Marçal excelente, né? Marçal excelente, assim, manteve a média, na minha visão, manteve a média do jogo. Menos participativo, porque talvez não tenha tido necessidade, porque o Botafogo fez um gol muito rápido, né? Então ele ficou mais resguardado, tocando bola e tudo mais. Mas o Marçal é excelente de novo, né? Impressionante, eu tô assustado positivamente, cara. O Marçal, assim, eu lembro quando eu fiz um vídeo de análise e eu falei e eu trouxe um amigo que é do Black Wolves, né? Uma página que é do Brasil e que acompanha muito o Wolverhampton. E eu lembro quando ele me falou o seguinte, ele falou, cara, no Wolverhampton, o Marçal, quando o treinador precisava de uma solidez defensiva, ele colocava o Marçal. Quando ele precisava, talvez, de um jogador mais agudo na lateral, né, como se fosse um ala,
ele deixava o Marçal no banco. Mas eu tenho certeza que o Marçal vai ser um dos melhores laterais do Brasil. Isso foi o cara do Black Wolves falando pra mim no meu Twitter. E eu fiquei impressionado com essas palavras. Mas eu me mantive cauteloso. Mas nessas 2 primeiras partidas eu acho que eu tô meio que dando razão a ele. Tietê na saída de bola, cara, me impressionou porque é o seguinte, não jogamos com o primeiro volante de ofício, né? O Oyama no banco, né? O Botafogo não jogou com o primeiro volante de ofício, o Tietê fazendo aquela função e o Eduardo e o Lucas Fernandes um pouco mais livres, né? Acho que a gente pode meter um combo aí dos 3, analisando o jogo do Tietê, maravilhoso na minha opinião. O Tietê chegou, né? O Tietê já tinha feito um bom jogo, na minha visão, pelo menos com a bola contra o Atlético, contra o Santos também, e hoje ele fez uma excelente partida com e sem a bola. Eduardo muito bem também, participando de um gol, e o Lucas Fernandes bem, né? Não foi tão protagonista quanto nos últimos jogos, mas se manteve bem, né? Assim, falando dos 3, pra gente acelerar um pouco aqui, né? Eu acho que assim, o Tietê estreou pelo Botafogo nesses últimos jogos, né? O que a gente cobrava do Tietê, e eu lembro que até o nosso amigo Wellington Arruda, eu e ele falava isso, né? Cara, eu ainda confio no Tietê, não é possível que ele esqueceu a bola que ele jogou, eu também, né? é inacreditável, né? Porque os jogos que ele estava desempenhando no início eram inacreditáveis. Era inacreditável, né? Então assim, eu falei, cara, não é possível que ele esqueceu aquela bola que ele jogava no Palmeiras, no São Paulo, no Atlético Mineiro, não é possível, cara, alguma coisa tá errada. E parece que ele se ajeitou, né? Parece que ele entrou no eixo. Então assim, Tietê muito bem. Lucas Fernandes é um cara que é titularíssimo, não dá pra tirar o Lucas Fernandes. Hoje não foi protagonista, mas mesmo assim ele foi muito bem no jogo. E o Eduardo mostra a confiança do Luiz Castro nele, né? Já a segunda partida titular e muito bem. Muito bem mesmo. E, cara, assim, eu acho que Patrick de Paula, Matheus Nascimento e agora não tô me lembrando, o Luiz Henrique, né, que foram os que entraram, eu acho que não dá nem pra analisar tanto, porque, cara, entraram, cumpriram o papel, né, não dá nem pra analisar tanto, eu né? daria uma observação, assim, eu ainda confio no Patrick de Paula, mas ele vai ter que suar muito pra tirar essa vaga do Tietê agora. Vai ter que suar bastante. Jefinho dispensa comentários, né? Eu acho que impressionante a personalidade dele, um atleta que você vê que ele ainda é cru, né? Ele ainda tem umas questões a serem aprimoradas defensivamente, né? Taticamente falando, fisicamente ele é muito magrinho, né? Mas é incrível como ele quer ser protagonista do jogo, ele não tem medo de participar do jogo, e a prova disso, né, ele foi coroado com um gol, né, e com, digamos, acho que a gente pode falar, cara, vamos ser maneiro com o Jefinho, uma assistência e um gol, embora tenha já afastou a assistência, né, cara, foi bem o Jefinho demais, né? Assim, o Jefinho, assim, a gente precisa elogiar, cara, a gente precisa elogiar, não adianta. Eu só tenho medo um pouco da gente botar o Jefinho numa situação que eu tenho medo de deslumbrar. Eu sempre tenho medo disso, de deslumbrar, né? Mas ele merece... Como aconteceu com o Babi, né? Entre outros, né? Exato. Eu tenho medo. Mas assim, a gente precisa elogiar. Se a gente não elogia agora, a gente estaria sendo injusto. Então a gente precisa falar que o cara realmente entrou com tudo e hoje não merece sair do time. Mas a gente precisa ter calma. Eu falei isso no início desse vídeo, a gente precisa ter muita calma com o Jefinho. Mas é um moleque que o Botafogo precisa comprar logo. É um ativo do Botafogo, precisa comprar logo do Resende. E Textor, gasta dinheiro com o Jefinho. Se você gosta de jogador jovem, que é o que você sempre fala, bota grana na mesa, porque o Jefinho é realmente um bom ativo aí pro Botafogo. Erisson, centroavante, né, perdeu um gol, marcou outro, na gaveta, tava precisando desse gol para retomar a confiança até depois de uma sequência aí de inúmeras lesões, né, ele teve problema no tornozelo, na coxa e nas costas, né, então fico feliz, né, o 7º gol do Erisson no Brasileiro e o 15º ainda em julho, né, o 15º dele na temporada, né. Retoma a confiança, né, camisa 9 vive de gols, e hoje ele perdeu um primeiro gol, então assim, quando você perde um gol logo de início, geralmente você se abala, ele conseguiu no lance seguinte fazer um golaço na gaveta, e agora eu acho que ele vai voltar à sua evolução nos próximos jogos, né, fazendo gol, o atacante ganha mais confiança, fica com o psicológico bem melhor, né, então assim, eu acho que o Erisson tem tudo para voltar aí a fazer muitos gols pelo Botafogo. Não, vai lá, completa. Não, eu ia completar que é isso, assim, eu ia só dar uma pincelada que eu acho que o Matheus Nascimento precisa disso, fazer um gol. É isso aí, um perfeito. Né? É o que a bola que sobrou pro Erisson para ele ter a segunda oportunidade, o Matheus tem que matar também. Né? Lembrando que o Matheus ele tem gols pelo Campeonato Carioca e pela Copa do Brasil, ainda não pelo Campeonato Brasileiro. Não nesse ano, evidentemente. E para finalizar aqui, cara, Luiz Castro, né? Se a gente cobra equilíbrio ofensivo e defensivo, protagonismo no jogo sem tomar susto lá atrás, perfeito hoje, né?
Exato, a gente precisa ser justo, cara. Eu acho que, acima de tudo, justiça. Eu tava criticando, todo mundo tava criticando. Hoje a gente não sofreu gol, acho que é bom a gente falar isso. Contra o Santos, a gente já tinha jogado bem, sofremos gols por decisões individuais erradas do Canu e também de uma falha defensiva na bola aérea, que aí sim eu acho que é culpa do Luiz Castro. Hoje a gente não teve. Teve até um gol anulado do Atlético Paranaense, e isso ele precisa realmente ajeitar ainda. É uma falha que o Botafogo vem tendo, bola aérea defensiva. Mas foi bom o Botafogo ter terminado esse jogo sem tomar gol. E assim, o Luiz Castro entendeu que precisa mexer no time em alguns pontos importantes. Hoje, por exemplo, a gente via que o Canu realmente estava desagradando muito, ele mudou. Viu que o Saravia estava sendo nocivo ao time, ele mudou. Então, assim, a torcida, que gosta muito de criticar e tá com razão em muitas críticas, hoje precisa elogiar o Luiz Castro. É isso. Rapaziada, fim de vídeo. O negócio é o seguinte, né? Mais uma vez avisando, canal do Medeiros está aqui na descrição. Amanhã tem vídeo, tem live, tem um monte de conteúdo a respeito do jogo. E também aqui no canal Brownie Fogo, já ativa o sininho e se inscreve se você não é inscrito, tá perdendo muito tempo. Valeu, tamo junto e fui!